Tudo bem, pessoal. Então, acho que terminamos lá o documento do Rodin, né? E agora que nos juntamos de volta a Jesus no documento 162, né? E não sei se vocês se lembram, Jesus deixou a Tomé e Natanael ali cuidando do filósofo Rodin e chamou a todos os seus apóstolos e discípulos para acompanhar a festa dos tabernáculos, né? Quem vai nos ajudar a ler aqui? Posso ler se ninguém quiser, tiver muito Vamos afim, lá, posso Flávio. fazê-lo. Tem uma fila atrás de você aí, mas vamos lá. Vamos lá, então. Na festa de tabernáculos. Ao partir para Jerusalém com os 10 apóstolos, Jesus planejou ir pelo caminho mais curto, passando por Samaria. E desse modo foram pela costa leste do lago e pelo caminho de Sitom. Entraram nas fronteiras da Samaria. Quase ao cair da noite, Jesus enviou Filipe e Mateus a uma aldeia nos declives do Monte Gilboa, para assegurar alojamento a todo o grupo. E aconteceu que esses aldeões mantinham fortes preconceitos contra os judeus, bem mais do que em geral possuíam os samaritanos. E tais sentimentos encontravam-se exacerbados neste momento em particular, quando tantos deles estavam a caminho da festa de tabernáculos. Essa gente sabia pouco sobre Jesus e negaram-lhe alojamentos porque Jesus e os do seu grupo eram judeus. Quando Mateus e Filipe manifestaram a sua indignação e informaram a esses samaritanos que estavam negando hospitalidade ao santo homem de Israel, os aldeões enfurecidos expulsaram-nos da pequena cidade com bastões e pedras. Depois que Filipe e Mateus retornaram para junto dos companheiros e relataram como haviam sido expulsos da aldeia, Tiago e João foram até Jesus e disseram: Mestre, oramos para que nos dê permissão. Queremos chamar o fogo dos céus para devorar esses samaritanos insolentes e impenitentes. Mas ao ouvir essas palavras de vingança, Jesus voltou-se para os filhos de Zebedeu e os repreendeu severamente. Vós não estáis conscientes do tipo de atitude que manifestais. A vingança nada tem em comum com o reino do céu. É, pois, em vez de discutir, vamos para a pequena aldeia à beira do val do Jordão. E assim, por causa dos preconceitos sectários, os samaritanos negaram a si próprios a honra de mostrar hospitalidade ao Filho Criador de um universo. Jesus e o grupo dos 10 pararam para passar a noite na aldeia, perto do val do Jordão. E no dia seguinte, bem cedo, atravessaram o rio, continuaram a caminho de Jerusalém, pela estrada do leste do Jordão, chegando a Betânia na quarta-feira à noite. Tomé e Natanael vieram na sexta-feira, havendo sido retardados nas conversas com Rodã. Jesus e os 12 permaneceram na vizinhança de Jerusalém até o fim do mês seguinte, outubro, cerca de 4 semanas e meia depois. Jesus foi à cidade apenas umas poucas vezes, e essas visitas breves foram feitas durante os dias da festa de tabernáculos. Ele passou uma parte considerável de outubro com Abner e os seus condiscípulos em Belém. Obrigado, Flávio. Legal. Quer dizer que os caras saíram jogando pedra e tacando pau nos Nada. apóstolos de Jesus ali. Ai, ai, ai. Vamos tacar fogo, vamos tacar fogo. Pois é. O ser humano é uma coisa estranha mesmo. A gente. É, mas pensa bem, né? Não é fácil ser recebido assim, né?
Mas Jesus já deu um jeito, ó. Vamos para outro lado. Pois é, mas os caras não gostavam dos judeus lá, né? Então, tinha na cabeça deles, pelo menos, tinha uma razão para eles não receberem esses judeus ali. Certa ou errada, essa razão existia na cabeça dos caras, né? Então, eles eram ignorantes, com certeza, não sabiam exatamente o que estavam fazendo, mas estavam reagindo às suas crenças, às suas convicções, né? Então, faz parte do processo. Mais algum outro comentário sobre essa parte, tirando as pauladas e pedradas? Então Tomé e Natanael perderam a festa dos tabernáculos, né? Perderam a festa. Eles chegaram na sexta lá, né? Já tinha acabado a festa quando Eu acho chegaram. que sim. Porque eles ficaram uma semana com o Rodan, né? Se não me engano. É, Não, quanto tempo eles ficaram com o mas, Rodan? mas Jesus demorou 4 semanas e meia ali nos arredores de Jerusalém, até que acontecesse a festa dos tabernáculos, né? Vamos voltar aqui no texto para ver o que o texto nos conta, né? Aqui, ó, Jesus e os 12 permaneceram na vizinhança de Jerusalém até o fim do mês seguinte, outubro, cerca de 4 semanas e meia depois. Jesus foi à cidade apenas umas poucas vezes, e essas breves visitas foram feitas durante os dias da festa. Não sei, não está claro aqui. Está claro só que Jesus ficou ali 4 semanas e meia, mas não diz quanto antes da festa e quanto depois, né? Aqui fala que Tomé e Natanael chegaram na sexta-feira, tendo sido retardados na conversa com. Mas chegaram na Betânia, né? Jesus chegou na Betânia na É, quarta-feira à noite e Tomé chegou na sexta. Eu acho que ainda em tempo da festa, né? não, mas a festa não era em Betânia, era em Jerusalém. Sim, mas Betânia foi. Eles passaram por Betânia ontem ou depois de. Antes ou depois de Jerusalém? Depois. Ah, tá. Continuaram a caminho de Jerusalém, pela Mas estrada é do leste de pertinho. Jordão, chegando a Betânia na quarta-feira. Eu acho que eles estavam indo para Jerusalém aqui. Não sei, é o que eu estou entendendo. Muito bem, São então, detalhes. detalhes. Continuamos aqui, então. Ainda dá tempo de ler mais uns 40 parágrafos aqui. Vamos lá. Uhum. Vamos lá. Então, os perigos da visita a Jerusalém. Quer continuar, Flávio, ou quer passar a bola para alguém? Não, posso continuar, tá tranquilo. Tá bom. Os perigos da visita a Jerusalém. Muito antes de partir da Galiléia, os seus seguidores haviam implorado a Jesus para que fosse a Jerusalém proclamar o evangelho do reino, com o objetivo de que a sua mensagem pudesse contar com o prestígio de ter sido pregada no centro da cultura e do ensino judaico. Mas agora que ele de fato veio a Jerusalém para ensinar, ficaram todos temerosos pela sua vida. Sabendo que o Sinédrio havia tentado trazer Jesus a Jerusalém para julgá-lo, e relembrando-se das recentes declarações reiteradas do Mestre de que ele iria sujeitar-se à morte, os apóstolos estavam literalmente atordoados com a súbita decisão de comparecer à festa de tabernáculos. A todas as solicitações anteriores deles para que fosse a Jerusalém, ele havia respondido: ainda não chegou a hora. E quanto aos protestos de temor deles, agora ele apenas respondia: mas a hora chegou. Durante a festa de tabernáculos, Jesus ousadamente chegou a ir a Jerusalém
por várias ocasiões e ensinou publicamente no templo. Fez isso a despeito dos esforços dos seus apóstolos para dissuadi-lo dessa ideia. Embora eles houvessem, durante um bom tempo, instalado-o a proclamar a sua mensagem em Jerusalém, agora temiam vê-lo entrar na cidade, sabendo muito bem que os escribas e os fariseus encontravam-se dispostos a levá-lo à morte. A ousada presença de Jesus em Jerusalém, mais do que nunca, confundiu os seus seguidores. Muitos dos seus discípulos e até mesmo Judas Iscariotes, ainda apóstolo, chegaram a pensar que Jesus havia fugido apressadamente para a Fenícia, por temer os líderes judeus e Herodes Antipas, e não conseguiam compreender o significado dos movimentos do Mestre. Sua presença em Jerusalém para a festa de tabernáculos, até mesmo contra os conselhos dos seus seguidores, no entanto, foi suficiente para colocar definitivamente um fim em todos os murmúrios sobre medo e covardia. Durante a festa de tabernáculos, milhares de crentes de todas as partes do Império Romano viram Jesus. Ouviram-no ensinando e muitos até fizeram a caminhada a Betânia para conversar com ele a respeito do progresso do reino, nos seus próprios distritos. Várias razões havia para que houvessem permitido a Jesus pregar publicamente nos pátios do templo durante os dias da festa. E a principal delas era o temor que surgira entre os oficiais do Sinédrio em resultado da divisão secreta de sentimentos dentro as suas próprias fileiras. Era um fato que muitos dos membros do Sinédrio, ou secretamente, criam em Jesus, ou então eram decididamente contra prendê-lo durante a festa. No momento em que uma quantidade tão grande de pessoas se achava presente em Jerusalém, sendo que muitas delas ou acreditavam nele, ou ao menos eram amistosas para com o movimento espiritual que ele promovia. Os esforços de Abner e seus companheiros em toda a Judéia haviam também feito bastante para consolidar os sentimentos favoráveis ao reino. Então, foi assim que os inimigos de Jesus ousaram ser muito francos na oposição. Essa foi uma das razões pelas quais Jesus pôde visitar Jerusalém publicamente e sair dali ainda vivo. 1 ou 2 meses antes disso, certamente teria sido levado à morte. Contudo, a intrepidez ousada que teve Jesus de aparecer publicamente em Jerusalém apavorou os seus inimigos, que não se encontravam preparados para um desafio tão arrojado. Várias vezes, durante esse mês, o Sinédrio fez tentativas ineficazes de prender o mestre, mas tais esforços deram em nada. Seus inimigos ficaram tão surpreendidos com o comparecimento inesperado de Jesus em público em Jerusalém, que chegaram a pensar que deveria ter sido prometida a ele a proteção das autoridades romanas. Sabendo que Filipe, o irmão de Herodes Antipas, era quase um seguidor de Jesus, os membros do Sinédrio especularam que talvez Filipe tivesse dado a Jesus a promessa de proteção contra os seus inimigos. E antes que eles despertassem e entendessem que estavam enganados, na suposição de que essa presença súbita e ousada dele em Jerusalém fosse devida a um acordo secreto com os oficiais romanos, Jesus havia deixado a jurisdição deles. Muito bem, claro. Vamos fazer uma pausa aqui, porque esse documento é um pouquinho mais comprido. E aí, pessoal, algum comentário? O que me chamou bastante atenção aí nesse texto aí foi justamente essa história de não é chegada a hora, mas agora é a hora, né? Então, Jesus sempre dizia para os seus apóstolos: calma aí, pessoal, segura aí, segura a onda, que não está na hora ainda, né?
E, de repente, os apóstolos veem ele entrando em Jerusalém, querendo segurar ele, e diz, não, mas agora chegou a hora, né? Então, uma clara demonstração, talvez, da previdência, né, da antecipação que Jesus podia ter dos fatos. E muito interessante essa situação que aconteceu, porque os judeus ali do Sinédrio estavam loucos para pegar Jesus, e a ousadia dele, a coragem, a força dele, chegar até ali, surpreendeu a todos eles, né? Que ficaram imaginando mil e umas coisas que, na verdade, não existiam. E isso foi muito positivo para Jesus e para os apóstolos, né? Que muita gente dizia que Jesus estava fugindo, era covarde, não enfrentava os caras do Sinédrio, esse negócio todo, né? Então, esse foi um momento bastante interessante nessa carreira de Jesus, e ver como ele destemidamente e corajosamente se colocou nessa situação, apesar de que, para mim, ele tinha ciência de que, pelo menos naquele momento ali, o pessoal não ia fazer nada com ele. Mas isso não está escrito em lugar nenhum do livro, portanto, é só uma mera especulação da minha parte, né? Muito bem. Mais alguém? Diga, Lilian. Estou falando com o microfone fechado. Então, não sei, dá a impressão que aí explica a razão por que que Jesus não foi para outro lugar. Porque o pessoal já estava chamando ele ali de medroso, né? Por que que ele não foi para outro lugar? Porque eu acho que se ele tivesse ido, não tinha tido o mesmo efeito. Os discípulos iam se dispersar, quem sabe, né? Então, eu acho que não teria, a missão dele não seria cumprida de acordo com o que ele tinha planejado mesmo, né? E ali já fala ali que o Judas, né, chegou a pensar que Jesus havia fugido porque temia os líderes judeus e Herodes Antipas. Ele não conseguia entender, né, aquilo que ele estava fazendo, mas e daí e no entanto foi suficiente para colocar definitivamente um fim em todos os murmúrios sobre medo e covardia. Então ele sabia que a reação seria essa, né? Quem sabe tudo aquilo que ele tinha ensinado e os discípulos dele estavam lá mesmo, né? Então, que não era só os 12 apóstolos, tinha os discípulos de Jesus também. E daí que estavam todos lá, né, nos arredores, por toda a Palestina, né? E eu fui procurar sobre a festa dos tabernáculos, e realmente é uma semana, na época era uma semana, né, na Bíblia, e hoje ainda ela é comemorada, mas como o Ano Novo Judaico. Essa festa agora é conhecida como Ano Novo Judaico. Agora, eu não sei se naquela época coincidia também, né? Um novo ano, se eles colocaram agora essa questão aí. E esse ano vai ser do dia 16 de outubro até o dia 23 de outubro, a festa. Interessante, né? Bem, Lilian. Muito obrigado. Mais alguém? Bem, pessoal, estamos chegando aqui na reta final do nosso estudo de hoje. Acho que foi bastante legal, bastante interessante.
Obrigado a todos por terem vindo e contribuírem para a nossa reunião de maneira positiva e interativa. Boa semana a todos. O nosso Pai esteja com todos nós. Nos ilumine e guie. Muito obrigado. Amém. Um abraço, Amém, pessoal. obrigada. Até Obrigado a semana que todos vem. também. Boa noite. Todos, Boa obrigado. semana. Boa noite a todos. Henrique, Boa semana também. Oi. eu quero agradecer ao compartilhamento daquele documento que foi. Eu tive a impressão que ele ainda foi mais elaborado sobre a personalidade, a identidade e a mente. Foi muito bom ouvir novamente. Ah, que bom, muito obrigado. Mas você tem que agradecer o Milton ali, porque ele que fez, Então, ele que ficou recuperou muito a bom gravação. mesmo. É, É que você trouxe as palavras, né, Henrique? Então, eu agradeço a você também, viu, Milton? E tá olha, bom. aquele vai ser um que eu vou voltar muitas vezes nele. Com certeza. Compreender a personalidade ajuda bastante a gente entender o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com o nosso pai e a nossa carreira ascensional, né? Então, Sem dúvida. acho que é muito bom. Tá bom, pessoal. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite a Nos todos. vemos. Fiquem com Deus. Boa noite. Pessoal. Boa noite. Obrigada.